Olá pessoal, Introdução à Mecânica dos Sólidos, gravação número 6. Nesse vídeo nós vamos ver uma aplicação interessante do estado de tensão plana e depois uma reconsideração como tridimensional. Nós vamos ver o círculo de Mohr 3D. É interessante, caso você tenha alguma dúvida ainda sobre o estado plano de tensões, que você reveja o vídeo número 5 antes de assistir a esse vídeo, ok? Pois bem, então vamos para a nossa aplicação. Tensões em vasos de pressão de parede fina. Como eu falei, os vasos de pressão são um exemplo de aplicação do estado plano de tensões. Como exemplos práticos, nós temos aí recipientes cilíndricos, recipientes esféricos. Então você imagine esses vasos de contenção, né, eles são ocos e são preenchidos com alguma coisa, com algum fluido, algum gás, algum líquido, né? Na verdade, eles são casos particulares de uma teoria mais geral, em que nós podemos tratar esses vasos de pressão como cascas de revolução. Aqui você pode imaginar, por exemplo, uma parábola. Se você girar essa parábola em torno de um eixo, você tem essa casca de revolução. Por exemplo, se a sua curva aqui for um semicírculo e você girar em torno de um eixo, você vai ter um vaso esférico. Se você tiver uma linha reta e girar em torno desse eixo, você vai ter um cilindro. E por aí vai. Se você tem um círculo e girar em torno de um eixo fora, né, desse círculo, você vai ter um toroide. O exemplo de um toroide a câmara de ar, né, de um pneu de bicicleta, por exemplo. Ok? Bem, então está aqui os exemplos práticos, né? Tanques de armazenamento de gás, caldeiras, tanques de ar comprimido, reservatórios, etc. São exemplos de aplicação dos vasos de pressão. Nós vamos nos ater aqui aos casos mais simples, casos particulares, vasos cilíndricos e esféricos. Também é importante lembrar que os vasos de pressão são classificados em termos da espessura da parede. Temos os vasos de parede grossa e vasos de parede fina. A diferença, basicamente, é que para os vasos de parede fina, você pode assumir, você pode considerar que a tensão não varia ao longo da espessura. Tá? Então, os vasos de parede grossa são a teoria geral e, no caso limite, ela converge para a teoria simplificada de parede fina quando você tem espessuras cada vez menores. O limite que eu estou me referindo é quando você tem, imagina que T é a espessura, R é o raio interno do seu vaso de pressão. Quando a espessura for menor que 10% do raio, você já pode considerar que é um caso de parede fina e você pode assumir essa simplificação de que a tensão não varia com a espessura. Então vamos lá, vamos ver as expressões para o cálculo das tensões nos vasos de pressão cilíndricos e esféricos. Aqui nós temos um exemplo de um vaso cilíndrico e o estado de tensão, você pode imaginar esse elemento de tensão, aqui ele é um plano tangente à superfície, e para determinar essas tensões você faz alguma consideração de equilíbrio e você vai ver que é necessário a existência dessas tensões, que ele está chamando de sigma 1 e sigma 2, e nós vamos mostrar aqui como que elas são determinadas. Tá? Sigma 1 é chamada tensão circunferencial, sigma 2 é chamada tensão longitudinal. Vamos começar com a tensão longitudinal, sigma 2. Então você faz um corte no teu vaso de pressão e você vai fazer uma análise de equilíbrio. Na seção de corte, a seção transversal, ao longo de toda essa superfície, essa área, né, que é o seu elemento de área, você tem a resultante da tensão sigma 2 que se aplica em todos os pontos ao longo dessa área. Veja que por simetria, se você percorrer toda a circunferência, todos os pontos são equivalentes, representam o mesmo ponto. Né? Então a tensão ela independe da posição onde você está. Ok? Então a resultante da tensão sigma 2 aplicada nessa área é igual a tensão vezes a área, porque a tensão é constante e assumida constante, inclusive ao longo da espessura. Quanto vale essa área, esse elemento de área?
é igual a circunferência vezes a espessura. Então, vai ser 2πr vezes t. E ela tem que equilibrar, né, essa força está atuando na direção positiva, no sentido positivo de x, ela tem que equilibrar a resultante da pressão. Não importa qual o formato da tampa, a pressão atuando nessa tampa, ela vai resultar numa força que é igual ao valor da pressão. Estamos assumindo aqui uma pressão uniforme, tá? Que o vaso está armazenando um gás sob pressão constante. Então, a resultante da pressão é igual a pressão vezes a projeção da área na direção aqui perpendicular a x. Essa área é πr ao quadrado, então vai ser a pressão vezes πr ao quadrado. Está aqui, ó, somatório de força em x igual a zero, sigma 2 vezes 2πrt, é o que eu falei, né, a resultante da tensão sigma 2, menos a pressão vezes πr ao quadrado igual a zero. Isola sigma 2, você tem esse resultado. Sigma 2 é igual a pressão vezes raio sobre 2 vezes a espessura, PR sobre 2T. Guarda esse resultado. Agora o sigma 1, a tensão circunferencial, vocês vão ver que ela é o dobro do sigma 2. Como é que você faz para calcular o sigma 1? Você faz dois cortes adjacentes no teu cilindro, dois cortes adjacentes separados por uma pequena distância ΔX, e faz também um corte longitudinal. Bem, você viu aqui, as resultantes de sigma 2 de um lado e de outro se equilibram. Então nós temos que pensar agora no equilíbrio de força na direção z. Então a tensão sigma 1, que é a tensão que aparece aqui no corte, nesse corte longitudinal, a tensão sigma 1 atua nessa área, que é igual a espessura vezes ΔX, e você tem essa área aqui em cima e aqui embaixo. Então tem sigma 1 vezes 2T ΔX, é a resultante de sigma 1 na direção positiva de Z, no sentido positivo de Z, perdão. E no sentido negativo de Z atua a resultante da pressão interna, que é igual a pressão vezes a projeção desse semicilindro, né, que é igual à área desse retângulo. Lembra que você viu lá na definição de tensão de esmagamento, né? É a mesma coisa no vídeo número 4. Então essa área é igual a ΔX vezes 2R, onde R é o raio interno, tá? Lembra sempre que R é o raio interno. Então, 2R vezes ΔX. Então tá aqui, olha, sigma 1 vezes 2T ΔX, né? Que são duas áreas, T ΔX vezes 2, menos P vezes 2R ΔX, que é a área desse retângulo, é igual a zero. Isola o sigma 1, você tem sigma 1 é igual a P vezes R sobre T, pressão vezes raio sobre espessura, que é igual a 2 vezes sigma 2. Sigma 1 é o dobro de sigma 2. E eles já são chamados aqui de sigma 1 e sigma 2, né, que estão nas direções x e y, porque são já as tensões principais que você está acostumado a determinar, porque não é necessário a existência de tensões cisalhantes nesses planos para garantir o equilíbrio. Então, como só tem tensão normal, elas já são as tensões principais. Tá? No caso do vaso de pressão esférico, você faz uma análise similar, então você faz um corte, faz a análise de equilíbrio, você vai chegar à conclusão que as tensões em todos os planos de cortes têm o mesmo valor, PR sobre 2T. É a metade da máxima tensão normal no vaso cilíndrico. Tá? Então lembra sempre disso. As tensões normais nos vasos de pressão esféricos são menores, o máximo valor é menor do que no caso cilíndrico. Então, você tem aqui um fato curioso, porque como as tensões σ1 e σ2 têm o mesmo valor, PR sobre 2T, quando você vai traçar o círculo de Mohr, ele se resume a um ponto, ou seja, o raio do círculo de Mohr é zero. E a tensão cisalhante máxima nesse plano, se você girar esse elemento em torno do eixo Z, que é normal à superfície, a tensão máxima é zero. Tensão máxima de cisalhamento. Mas você vai ver que, na verdade, você sempre precisa reconsiderar o caso plano como tridimensional. Que vai ser o nosso próximo tópico aqui.
Então vamos lá, círculo de Mohr para 3 dimensões. Lembra que nós utilizamos aqui o elemento de volume, aplicamos um corte, fizemos o equilíbrio desse elemento para calcular as tensões normal e cisalhante num plano definido por um ângulo θ qualquer, quando nós estávamos estudando o caso plano. Isso está naquele texto, né, no estudo dirigido que vocês receberam e que vocês responderam o questionário. Pois bem, suponha que naquele elemento, na face perpendicular ao eixo Z, existe uma tensão normal. Né? Não tem tensões cisalhantes, mas tem uma tensão normal. Ela deixa de ser zero, como foi o caso que nós consideramos, e assume um valor σz qualquer, mesmo que diferente de zero. Nota que isso não vai alterar em nada as condições de equilíbrio do elemento que você utilizou para calcular as expressões para sigma θ, tal θ, tangente de 2θp, sigma 1 e sigma 2. Em outras palavras, a existência ou não de um sigma z positivo aqui não vai alterar em nada o equilíbrio do elemento e nas direções x e y e, consequentemente, os valores de sigma 1 e sigma 2. Então, suponha que você consiga girar esse elemento em torno de z e vá orientá-lo em um novo sistema de eixos coordenados, x', y' e z, nos quais x', y' sejam as direções principais. Então você vai ter um elemento onde as 3 faces vão apresentar tensões normais, eventualmente todas diferentes de zero, e não vão ter tensões cisalhantes. Essas são as 3 tensões principais. E agora imagina que em vez de girar em torno do eixo Z, você pode girar o seu elemento em torno dos 2 eixos principais, x e y. É o que nós vamos mostrar nessa figurinha aqui, olha. Nós podemos ter um elemento de volume orientado em relação ao sistema x, y, z, no qual essas 3 direções, x, y, z, são as direções principais. E lembra, no caso geral, no caso tridimensional, nós temos 3 tensões principais, que a gente denomina sigma 1, sigma 2 e sigma 3. E aí, se você girar o teu elemento em torno do eixo x, que é o eixo de sigma 1, você vai obter um círculo de Mohr que vai de sigma 2 até sigma 3. Se você girar o seu elemento em torno do eixo y, que é o eixo de sigma 2, né, você vai obter aí um conjunto de planos, todos eles paralelos ao eixo y, e vai obter um círculo de Mohr que vai de sigma 1 até sigma 3. É esse círculo de Mohr que está aqui. E, finalmente, se você girar o seu elemento em torno do eixo z, que é o eixo de sigma 3, que é isso que você fazia no caso plano, né, você vai obter um conjunto de planos, todos eles paralelos ao eixo z, e vai obter um círculo de Mohr que vai de sigma 1 até sigma 2, sigma 1 até sigma 2. Então, veja, o que você estava fazendo até agora é obter um de 3 círculos de Mohr que são necessários para descrever o estado geral de tensão. Se você não tem a possibilidade de calcular as tensões principais pela consideração do caso plano, você terá que resolver uma equação de grau 3 e as 3 raízes dessa equação vão ser as 3 tensões principais. Nós não vamos fazer isso aqui. Tá? Nós estamos tratando de problemas de caso plano, mas que após resolvidos, eles têm que ser reconsiderados como tridimensional. Então você tem que sempre fazer o círculo de Mohr 3D. Então está aqui o círculo de Mohr 3D, ele tem os 3 círculos e abrange os conjuntos de planos paralelos aos 3 eixos principais. E aí vem a pergunta, e se eu tenho um plano de corte no meu elemento de volume, um plano de corte qualquer aqui que não seja paralelo a nenhum dos 3 eixos principais? Pois bem, dá para demonstrar que os componentes de tensão nesse plano, tensão normal e tensão cisalhante, vão formar pontos que irão cair nessa região achurada que vai estar sempre dentro do círculo maior, que vai de sigma 1 até sigma 3, e fora dos círculos menores, né, o que vai de sigma 1 a sigma 2, o que vai de sigma 2 a sigma 3. Então, todos os pontos para qualquer plano de corte
vão cair dentro dessa região achurada. Eu não vou demonstrar isso aqui. Os livros usuais da graduação, você não encontra essa demonstração, não porque ela seja muito difícil, mas porque ela é um pouco trabalhosa, ela é um pouco complicada. Então, quem tiver interessado nessa demonstração pode encontrar nesse livro aqui, do Dan Hartog, que era um professor do MIT na década de 40 e 50, e publicou alguns livros, entre eles esse, Advanced Strength of Materials, que foi reeditado pela Dover em 1987, né? Lá tem uma boa demonstração disso que eu acabei de falar, ok? Pois bem, então agora que você sabe que precisa considerar qualquer estado de tensão como tridimensional, vamos rever o nosso famoso caso plano, né? Que você calculava o círculo de Mohr, determinando as tensões principais, sigma 1 e sigma 2. Está aqui o círculo de Mohr que você determinava. Então, o que você fazia? Para ir de sigma 1 a sigma 2, você girava o teu elemento em torno do eixo Z. Então, sempre planos paralelos ao eixo Z. E a tensão máxima de cisalhamento estava a 45 graus dos planos principais. No círculo de Mohr, 45 vezes 2 dá 90. Está aqui a tensão máxima de cisalhamento. Mas veja, se você tem uma situação com sigma 1 e sigma 2 positivos, por exemplo, como está aqui, e o sigma 3 zero, que é o seu caso plano de tensão, se você girar o teu elemento em torno do eixo de sigma 2, você vai obter um círculo de Mohr que vai de sigma 1 até sigma 3, onde sigma 3 é zero. Então, girando aqui em torno do eixo 2, você vai ter esse círculo de Mohr aqui, ó. E qual a característica desse círculo de Mohr? A tensão máxima de cisalhamento é muito maior do que nesse que você estava considerando. Então, é importante reconsiderar o caso plano como tridimensional, porque muitas vezes um critério de falha está relacionado à máxima tensão de cisalhamento que atua no seu material. E se você ficar apenas com sigma 1 e sigma 2, você vai esquecer que tem essa tensão cisalhante aqui, que é o raio do círculo que vai de sigma 1 até sigma 3, onde sigma 3 é zero, né? Então isso aqui vale sigma 1 sobre 2, que vai ser a sua máxima tensão de cisalhamento. Por exemplo, no caso do tubo de parede fina que você acabou de ver, a tensão sigma 1, lembra, era P vezes R sobre T. E a tensão sigma 2 era P vezes R sobre 2T. Então, sigma 2 era metade de sigma 1, ou sigma 1 igual a 2 sigma 2. Se vem a pergunta, quanto vale a máxima tensão de cisalhamento no material do seu tubo de parede fina submetido à pressão interna constante? Nesse plano, que vai de sigma 1 até sigma 2, os pontos que ele chama de A e B aqui nesse desenho, a tensão máxima de cisalhamento nesse plano vale PR sobre 4T. É fácil verificar isso, né? Metade de sigma 2. Porém, a máxima tensão de cisalhamento que está atuando no material desse tubo está aqui. Se você girar em torno do eixo 2, gira o seu elemento em torno daquele eixo X, né? No desenho do tubo de parede fina. E aí você vai ver que a máxima tensão desse cisalhamento é esse valor aqui, que é igual a metade de sigma 1, ou seja, é igual ao próprio sigma 2. Então, a máxima tensão desse cisalhamento num tubo de parede fina é igual a PR sobre 2T, pressão vezes raio interno sobre 2 vezes a espessura. Guarde esse valor. Agora vamos apresentar aqui um exercício, um problema resolvido. O enunciado diz o seguinte: um tanque de ar comprimido está apoiado em 2 berços, está aqui os apoios, como mostra a figura. Um dos berços, não especifica qual, foi projetado de modo que não exerça nenhuma força longitudinal no tanque. É aquele famoso apoio livre móvel, né, para permitir a dilatação, a expansão ou contração do tanque sem exercer forças horizontais. Na verdade, independente disso, quando esse tanque está sobre 2 apoios, isso aqui está funcionando como uma viga, ou seja, o carregamento devido ao peso próprio está causando nesse tubo, nesse tanque, tensões devidas à flexão da viga, mas elas não estão sendo levadas em consideração aqui nesse problema. Nós estamos preocupados apenas com as tensões devidas à pressão interna, tá?
O corpo cilíndrico do tanque, o corpo cilíndrico, essa parte central aqui, tem diâmetro externo de 762 milímetros. Olha, ele está dando o diâmetro externo e lá na fórmula entra o raio interno, hein? Presta atenção. E é fabricado a partir de uma placa de aço com 9,5 milímetros de espessura. Então a espessura é muito menor do que 0,1 vezes o raio, né? O raio é 381. E, portanto, é tubo de parede fina. E esse tanque ele é construído a partir dessa placa por soldagem de topo ao longo de uma hélice, ou seja, você vai enrolando essa placa no formato de uma hélice e costurando, né? Essas linhas aqui representam a solda, tá? E essa solda, né, essa linha da solda forma um ângulo de 25 graus com o plano transversal. Então imagina aquele corte transversal que você fez para analisar o equilíbrio do tubo, né, para determinar sigma 2. O plano de sigma 2 é o plano de corte transversal. A linha de solda forma um ângulo de 25 graus com o plano transversal. Então essa hélice forma um ângulo de 25 graus, é isso que ele está querendo dizer aqui. As tampas nas extremidades, as tampas nas duas extremidades são esféricas, na verdade, calotas esféricas, né, ou semisferas, e tem espessura de parede igual a 8 milímetros. Então você vê como as tensões na esfera são menores, ele pode usar uma espessura de chapa menor na esfera do que no cilindro central. E ele diz assim, se a pressão manométrica, ou seja, pressão medida no manômetro, né, a pressão em relação à pressão externa, que é a pressão atmosférica, se a pressão manométrica lá no interior do reservatório, do tanque, é de 1,2 megapascais, determine item A, a tensão normal e a tensão de cisalhamento máxima nas tampas esféricas. Item B, as tensões perpendiculares e paralelas ao cordão de solda helicoidal. E item C, a máxima tensão de cisalhamento no corpo cilíndrico do tanque. Bom, vamos entender o que está sendo perguntado. Tensão normal e tensão de cisalhamento máximo nas tampas esféricas, você aqui já vai ter que pensar na reconsideração como tridimensional. Porque a tensão normal máxima é o sigma 1 e o sigma 2, eles são iguais. E a tensão de cisalhamento máxima? Você não pode pegar o círculo de Mohr que vai de sigma 1 até sigma 2, que ele tem raio zero. Então você vai ter que pegar o círculo que vai de sigma 1 ou sigma 2 até sigma 3, para determinar a tensão máxima de cisalhamento. É isso que você tem que fazer no item A. O item B, tensões perpendiculares e paralelas ao cordão de solda. Então, o cordão de solda aqui, tensão perpendicular ou normal ao cordão de solda é a tensão no plano que forma um ângulo de 25 graus. E a tensão paralela ao cordão de solda é a tensão cisalhante, né? A tensão de corte nesse mesmo plano. Então, é isso que ele está perguntando no item B. E no item C, a máxima tensão de cisalhamento no corpo cilíndrico é o que mostramos no slide anterior, ou seja, a reconsideração do tubo de parede fina como tridimensional. Esse problema aqui, só para informação, é uma adaptação do problema resolvido número 7.5, à página 497 do livro Mecânica de Materiais, né, do Beer e colaboradores. Pois bem, começando então com o item A. Tensão normal e tensão de cisalhamento nas tampas esféricas. Tá? Vamos usar então as equações que acabamos de ver para vaso de pressão de parede fina, no caso aqui vaso esférico. Nós temos para pressão de 1,2, espessura 8 milímetros, o raio é 381 menos 8, menos a espessura para ficar o raio interno, que é o que se usa na expressão, tá? Dá 373 milímetros. E você tem, como você viu as expressões, né? Sigma 1 é igual a sigma 2, é pressão vezes raio interno sobre 2 vezes a espessura. Está aqui, é só fazer essa continha, o resultado vai dar 28 megapascais. Então nós temos 28 megapascais aqui e 28 megapascais aqui. Alguém pode falar, olha, mas num lado do seu elemento você tem a pressão interna atuando. Então, essa pressão interna, né, que poderia ser uma tensão compressiva, uma tensão superficial compressiva aqui, não é levada em conta, porque ela é sempre um valor muito menor do que a tensão que você está calculando, ok? Então, você despreza qualquer tensão aí devida à pressão de contato, né? Bom,
Aqui o círculo de Mohr mostrando então σ1 e σ2 são iguais. O círculo de Mohr que vai de σ1 a σ2 é um ponto. E o σ3, que é o σz, é zero. E então, girando em torno do eixo de σ1 ou do eixo de σ2, qualquer um dos dois, você vai ter círculos de Mohr que vão desse ponto de 28 até zero. E aí o raio desse círculo é 28 sobre 2, 14 megapascais. Então, quando ele pergunta quanto vale a máxima tensão desse cisalhamento na calota esférica, na tampa esférica das extremidades do teu reservatório, ela vale 14 megapascais. Tá. Item B. Vamos considerar agora o corpo cilíndrico e a tensão na solda. Antes de pensar na solda, vamos calcular as tensões σ1 e σ2, que vocês viram lá no início, né, que foi deduzida. Pressão 1,2, espessura 9,5, raio interno 381 menos a espessura da chapa, 371,5 milímetros. Você tem a tensão circunferencial σ1 igual a pressão vezes raio sobre espessura, vai dar 47 megapascais. A tensão longitudinal é a metade, vai dar 23,5 megapascais. E aqui ele já está calculando o centro do círculo de Mohr e o raio. Centro é igual a σ1 mais σ2 sobre 2, e o raio é σ1 menos σ2 sobre 2. Né? Isso aqui, obviamente, como essas tensões já são as tensões principais, a expressão do raio fica simplificada. Né? Lembra, a expressão geral é raiz quadrada de σ1 menos σ2 sobre 2 ao quadrado mais tal ao quadrado. O tal aqui é zero, porque σ1 e σ2, que você calculou, já são as tensões principais. Então, esse é o seu elemento de volume, o σ2 na direção x, o σ1 na direção y, um é o dobro do outro, e o círculo de Mohr fica dessa forma. Vai de σ1, 47 megapascais, até σ2, que é igual a 23,5. E, coincidentemente, olha só, como o nosso eixo x está apontando aqui na direção, o σ2 está apontando na direção do eixo x, o ponto TX do círculo de Mohr, lembra? Então você tem que lembrar do que é o ponto TX, ele coincide com o próprio σ2, que é a tensão normal na direção x. O σ2 é o próprio σx. E como a tensão cisalhante vale zero, está aqui, esse é o ponto TX. A partir do ponto TX, você pode calcular a tensão em qualquer plano de corte. Em particular, no plano de corte, que forma aqui um ângulo de 25 graus positivo, ou seja, no sentido anti-horário. E você vai se lembrar também que, para observar qualquer plano de corte no círculo de Mohr, você tem que multiplicar o ângulo por 2. Então, se aqui eu tenho 25 graus, a partir de Tx, eu vou girar no sentido anti-horário, porque eu estou girando aqui no sentido anti-horário, 25 vezes 2 dá 50 graus. Então, esse ponto aqui corresponde ao meu cordão de solda, ao plano da solda. E as coordenadas dele são sigma θ, a tensão normal na solda, e tal θ é a tensão de cisalhamento na solda. Você pode calcular o sigma θ e o tal θ usando aquelas equações 1 e 2, equação de sigma θ e equação de tal θ, para θ igual a 25 graus, que foi dado no estudo dirigido e também no vídeo anterior. Ou você pode usar esse triângulo aqui, olha. Veja, você tem um triângulo retângulo cuja hipotenusa é igual ao próprio raio do círculo de Mohr, que você já conhece. E, por exemplo, você tem esse ângulo é 50 graus, e aqui você tem o cateto oposto a esse ângulo, você sabe que o seno de 2θ é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. O cateto oposto é o próprio valor da tensão de cisalhamento. Então ele é igual a raio vezes seno de 2θ. E aqui, você está interessado em calcular a tensão normal. Essa tensão normal é a distância daqui até aqui. Ela é igual à distância daqui até aqui, ou seja, o centro do círculo de Mohr, menos esse cateto. Se você pega o centro do círculo de Mohr e subtrai esse cateto adjacente, você vai ficar com a distância daqui até a origem, que é o sigma θ que você está procurando, a tensão normal no cordão de solda. Então, nós temos que esse cateto é igual ao raio vezes o cosseno θ,
né? Então você tem fazendo centro menos raio vezes cosseno θ é a tensão normal que você está procurando. Então, olha, em vez de usar as expressões de sigma θ e tal θ, você pode usar o próprio triângulo retângulo que você desenha dentro do círculo de Mohr para calcular as tensões que você está procurando. Lá no livro ele coloca sigma W e tal W, W vem de weld, né, da solda. Então, tensão normal na solda e tensão cisalhante na solda é igual a centro menos raio cosseno θ. 35,25 menos 11,75 vezes cosseno de 2θ. E a tensão cisalhante, como a gente falou, é o raio vezes seno de 2θ, né? 11,75 vezes seno de 50. O resultado está aqui, desses cálculos, né? A tensão normal na solda, tensão normal em 25 graus é 27,7 megapascais e a tensão cisalhante em 25 graus é 9 megapascais. Aqui é uma outra forma de representar, né? Nós temos essa linha vertical, é o plano de corte onde atua o sigma 2, girando 25 graus no sentido anti-horário. Então imagina aqui, ó, imagina um plano vertical aqui, uma linha vertical girando 25 graus no sentido anti-horário, você obtém o plano correspondente ao cordão de solda. Aqui no desenho você está vendo o ângulo aqui oposto pelo vértice, né? Então imagina essa linha vertical continuando, essa linha inclinada continuando, você está vendo 25 graus aqui embaixo, é o que está mostrando aqui. Mas você pode ver em cima também do jeito que eu desenhei, não tem diferença nenhuma, tá? Então esse plano aqui, que eu desenho um pouquinho mais grosso, corresponde ao cordão de solda, e aqui estão as tensões do cordão de solda, tensão normal e tensão cisalhante, calculadas ou pelo círculo de Mohr, que está aqui, ou se você preferir, usa as equações de sigma θ e tal θ que foram dadas no vídeo anterior. Finalmente, a máxima tensão de cisalhamento na parte cilíndrica. Bom, aqui eu estou reproduzindo o círculo de Mohr do slide anterior, o círculo de Mohr que vai de sigma 1 até sigma 2, né? E você viu que para ter a representação completa do estado de tensão, você tem que fazer a reconsideração como tridimensional. Então você fez a análise do caso plano, e a reconsideração como tridimensional significa se lembrar que na outra face do seu elemento de volume atua a tensão sigma z, que é a tua terceira tensão principal, sigma 3 igual a zero, né, que é o que está representando aqui. Sigma 1 e sigma 2 você já calculou, sigma 3 é zero. Então, se você girar o teu elemento de volume em torno do eixo de sigma 2, em torno do eixo x, você vai obter um círculo de Mohr que vai de sigma 1 até sigma 3. E girando em torno de sigma 1, você vai obter um círculo de Mohr que vai de sigma 2 até sigma 3, que é o que está aqui. Então, olha, esse círculo de Mohr corresponde ao círculo de Mohr do caso plano, que você obteve pela análise do estado plano de tensão. Os outros dois você faz pela reconsideração como tridimensional. E aí você responde a pergunta: quanto vale a máxima tensão de cisalhamento na parte cilíndrica? É o raio do maior dos três círculos de Mohr. É o raio desse círculo de Mohr que vai de sigma 1 até sigma 3. Lembrando que o sigma 1 é 47, o sigma 2 é 23,5 e o raio do círculo de Mohr é igual ao sigma 2, como foi mostrado no slide que mostra, né, a reconsideração do tubo de parede fina como tridimensional. Bom, gente, é isso. Então tem mais aí uma lista de exercícios para vocês fazerem sobre vasos de pressão de parede fina, ok? Bom estudo para vocês. E assim a gente encerra o nosso vídeo.